Podemos começar, Rodrigão? Mais um podcast, então, Bruno. Mais um podcast. Só ver se o teu microfone tá... O som do microfone tá bom Testando. aí, Marcelo? Ótimo. Fechou. Então tá ótimo. Então, tudo O meu tá testado. bom também, assim, nessa Sim, altura? tá ótimo. Tá ótimo. Então é isso, Rodrigão. É isso. Mais um podcast. Mais um podcast especial. Hoje com a nossa convidada, Renata. Vou deixar pra te apresentá-la aqui. Tu conhece mais. Sim. Querida amiga de longa data aí das formações, né, Rê? Sim. Nos conhecemos em São Paulo, Rê? Foi isso? Foi em São Paulo, né? Foi. Foi Acho que foi 2011, 2012. Faz Isso. um tempinho já, Já né? faz um tempinho, né? A gente se conheceu em São Paulo, numa formação, né, de constelação com a conexão sistêmica, na época que Sim. o Oswaldo e a Gláucia traziam vários professores de fora. Foi um momento bem especial também. E por uma questão de afinidade mesmo, né? Acho que de conexão a gente seguiu como amigos e de alguma forma também compartilhando várias coisas e percepções, né, Rê? Que a gente vem tendo ao longo do tempo, de amizade, percepções afetivas, de trabalho, tudo Sim. isso. E chegamos aqui agora daí, conversando com o Rodrigão, que a gente sempre pensa em trazer alguém, às vezes a gente não traz, às vezes a gente compartilha um pouco mais a nossa experiência, né? Surgiu a ideia de te trazer, assim, porque tu tem esse trabalho tão lindo também com a nutrição, né? Pra te poder trazer um pouquinho pra gente. Que Então, legal. microfone aberto pra te falar um pouquinho desse processo, né, Rê? Da nutrição, de ti e do teu trabalho, e a gente batendo um papo sobre tudo isso. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês e parabenizar vocês pelo podcast que tá lindo, que tá incrível. Nossa, estou acompanhando e estou vibrando aqui com vocês, porque tá muito legal. E é uma honra estar aqui e poder também compartilhar e somar, né? Eu sou muito grata, muito honrada, né, com a nossa amizade, que realmente, assim, né, de todas as pessoas da minha primeira formação, né, foi uma formação muito especial, mas hoje, né, você acho que é o único que eu mantive uma amizade mesmo, assim, o Renê, que também eu conheci ali, né, mas o Renê não estava fazendo a formação mesmo, né? Então, eu acho que aquele nosso. E assim, a gente foi nutrindo, né, essa amizade de mais de 10 anos. A distância, E né? sou muito grata à distância, né? Porque você está em Florianópolis, eu em São Paulo, né? E, e o que é, né, quando a gente realmente se conecta e a gente foi trocando e aprendendo junto tantas coisas. Então, um presente, meu amigo. Obrigada, viu? Sim. Bom de ter Seja aqui. bem-vinda. Obrigada, obrigada. Um prazer te conhecer também. Prazer. E esse trabalho, eu sou bem feliz, né, com ele. A nutrição, ela veio desde a minha infância, nessa conexão com o alimento, de querer estudar alimento e não, por exemplo, ir para a medicina, que foi, né, um conflito natural que a gente pensa, né? Assim, mas por que alimento? Era uma pergunta que eu ouvia sempre. Mas para mim o curar, o ajudar o outro passava pelo nutrir, né? Era esse o caminho que eu realmente queria estudar. E a nutrição chegou um momento, principalmente porque eu trabalhava com criança e trabalhava consequentemente com família, que eu não conseguia mais ver resultado olhando só para o alimento. Porque eu comecei a perceber que o alimento representava tipo muitas dinâmicas familiares, principalmente quando a gente precisava tirar um alimento da dieta, como acontecia nos casos de alergia alimentar. Eu vi separação de casal, eu vi conflito com sogra, conflito com os pais da mãe ou os pais do pai, né? Conflito entre irmãos. Eu começava a ver muito conflito com a retirada de um alimento. Eu falava assim, mas não é sobre alimento que a gente está falando. Não é pra Não é tanto, sobre a né? falta de cálcio quando tira o leite, né? Não é disso. Sim. Qual é a questão, né? Então eu enxergava, mas eu não tinha recursos para ajudar. E a alergia alimentar foi minha área de especialidade, principalmente por muito tempo, e ela tinha como tratamento exclusão, né? Era a exclusão do alimento. O tratamento chama dieta de exclusão até hoje.
E aí eu fui buscar a constelação familiar para mim, né, para conta das minhas questões pessoais, em 2009. Eu já era nutricionista há quase 10 anos. E aí, quando eu conheci a constelação, eu vi a chave do conflito era exclusão. Uhum. Então, toda a abordagem da constelação sempre olhava para o que estava sendo excluído, Uhum. né? Então, uma exclusão que gera questões, né, dificuldades, conflitos nas relações, né? Aí eu falei, bom, é aí, né? Se o tratamento da doença que eu trabalho chama dieta de exclusão, esse é o gatilho dos conflitos, então. Sim. E eu comecei a estudar a constelação, falei, nossa, vou fazer a formação, mas sem ainda nenhuma pretensão de onde isso ia juntar, né? E aí eu fui estudando e eu fui vendo como era uma linguagem muito similar, até porque nutrição é relacionamento. Então, quando o Bert traz que a mãe é o nosso primeiro amor, né? E aí eu comecei a ver, falei, sim, é a nossa primeira conexão na vida, mas essa primeira conexão se faz via nutrição. Porque primeiro no cordão, via cordão umbilical, depois no seio. Então, antes mesmo de eu olhar no olho da minha mãe, eu estou trocando com ela. E aí, essa primeira troca é via nutrição. E aí, como alimentação e vínculo é uma coisa só, né? Uhum. Uhum. Então, a forma como eu sou nutrida, como eu recebo, é a forma como eu recebo amor, como eu me sinto vista, cuidada, consequentemente amada, Uhum. né? E aí eu fui vendo que vínculo e nutrição era uma coisa só. E aí eu fui integrando esse trabalho, né, que eu fui tecendo, né, dos dois juntos. E com o tempo, né, eu fui trabalhando com as famílias, trabalhando com esse desenvolvimento da parentalidade, né, com os pais. Eu falei, nossa, se eu pegasse essa família um pouquinho antes, talvez eu conseguisse ajudar um pouco mais. Aí eu fui fazer a formação de Sim. doula. Nossa, se eu pegasse um pouquinho Uhum. antes, eu acho que eu ajudava um pouquinho mais, né? E Uhum. aí eu fui falando com casal e de repente, na hora que eu vi, eu falei, não, acho que eu preciso conversar com as mulheres primeiro. E Uhum. aí eu integrei também esse olhar com o estudo do feminino e montei um trabalho que chama Mulher Fonte de Amor e Nutrição, né, para Uhum. poder ajudar as mulheres já nesse início. Uhum. Que legal. Uhum. Muito bom. Eu nunca tinha visto. A gente vê, mas é que não tinha visto assim, olhando com esse olhar de que, de fato, a relação começa a se estabelecer a partir da nutrição, né? Do cordão, né? Uhum. Então, do quanto que as relações conflituosas desse primeiro vínculo não tem como não se manifestar na nutrição, né? Não tem como Exatamente, desencadear aí de alguma forma, né? exatamente. Porque tá muito ligado mesmo. Eu não tinha visto essa imagem, assim, relacionado a essa imagem. Interessante Uhum. mesmo. Sim, sim. É muito mais do que alimento, né? Mesmo no cordão, no seio, né? É um vínculo, como tu falou, é conexão, é sentir pertencendo, né? As primeiras noções de existência, né? E eu gosto muito da alquimia, sabe? E na alquimia Uhum. ela traz muito esse olhar de as alergias alimentares também como traumas, como Uhum. realmente equívocos nesses vínculos desde o princípio intrauterino, onde vai se fixando traumas, às vezes ela vai chamar isso, né, através da biologia da alquimia, os carbonos escuros que vão se formando e tal, dentro dos ossos, e aí tem uma relação com os ossos, isso na passagem do processo intrauterino, enfim. Mas sempre tem essa relação muito mais do que propriamente a nutrição mesmo, mas todo o campo que é vivenciado por esses pais, influenciando a criança e, e vice-versa, né? Muito bacana. E São muitos. Fala, não pode falar, pode pode falar. falar.
Pode Então, falar. são muitas linguagens, né, que parecem desconectadas, né, Uhum. porque, por exemplo, se você traz o olhar da medicina ocidental, Isso. é um outro olhar, né, para o sistema, a resposta imunológica, né, a um alérgeno, do que deflagra alergia. Então, tem toda a questão genética, mesmo a questão ambiental, mas aí tem esse olhar da alquimia que você trouxe, né, que, tipo, você me corrija se eu estiver errada, né? Mas o que eu compreendo hoje, que é assim, por exemplo, eu tive um trauma e naquele momento a mãe estava comendo determinado alimento ou teve a ingestão daquele alimento, aí o corpo associa esse trauma àquele alimento. Uhum. E aí toda vez que entra em contato com esse alimento, responde como se fosse uma Sim. ameaça à vida. Uhum. Então Sim. pode ter uma manifestação como essa alérgica, né? Uhum. Uhum. Tem também a visão, né, de outras áreas, né, da Ayurveda, Uhum. Uhum. e que parece que ela é ou, mas que na minha leitura hoje é E, Uhum. 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 né? Então Exato. tudo acontece ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então todos esses níveis estão acontecendo ao mesmo tempo e como a gente olha para tudo de uma forma inteira, né, integral Uhum. assim. Sim. Acho que o grande barato é que a gente está evoluindo para expandir o campo de percepção sobre cada realidade, né? Tá muito além do Exato. físico, tá? Tem o corpo emocional, tem as comunicações sutis, né? O espírito, a energia que a gente ainda não conhece, não reconhece. Mas isso tudo está crescendo, né? Então, eu acho muito Sim. importante esse trabalho porque começa a desvendar também uma série de coisas, né? Alergia que tem associação com aquela relação, com aquele aspecto, aquela dinâmica, aquele sistema. Muito, muito bacana. E além disso, eu também fiquei pensando, né? Porque, como a gente sabe, no trauma, é, tem a resposta traumática, né? E toda resposta traumática não resolvida e não no organismo, né? Que depois o Uhum. organismo não integra aquela experiência e não passa a se autorregular, ele fica com uma ativação crônica, o que leva depois uma inflamação crônica, porque essa resposta crônica, ela vai gerando tanto no aspecto do sistema nervoso autônomo, né? Que é uma ativação, por exemplo, simpática aguda, que vai depois gerar Sim. uma descompensação tireoide, uma descompensação adrenal, renal, e depois uma descompensação do pâncreas por causa da insulina para pegar a glicose e mandar Exato. para o músculo. Então, tem toda uma compensação mesmo bioquímica e neurofisiológica de uma resposta de fato traumática, que fica ali Exato. sendo ativada o tempo todo. Só isso já geraria um quadro de inflamação que geraria facilmente uma resposta inflamatória que pareceria ser, inclusive, uma alergia, né? Porque geralmente Isso. tem Uhum. respostas inflamatórias. Então, quando a gente pega assim, também essa informação é mais recente, mas de como de fato o sistema nervoso autônomo tem tem uma relação tão profunda mesmo é, com o processo tanto de inflamação como depois futuramente de absorção, né? Também de alimentos, se ele permanece nesse processo precisando reagir, né? Lutar e fugir, como é que o organismo ele não está aberto para receber o alimento se ele está numa atividade, Tá contraído, se ele está né? Tá contraindo, tenso. ele está precisando sobreviver, não absorver, se nutrir, Exato. É, receber, então e armazenar naquele momento, né? Então, quando a gente olha hoje, fica muito claro isso, sim. né? Como que a gente assim não 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 vê isso assim de uma maneira tão clara, né? E aí quando tu traz isso intraútera, sim, os traumas já começam ali, né? A resposta, o que a mãe está liberando, o que a mãe não está liberando e precisaria estar liberando, e como aquele organismo começa já a ter uma atividade responsiva ali para lidar com aquilo naquele momento, né? E segue isso por muito tempo, né? Exato. E é incrível, né? Como quando a gente compreende isso, a gente entende que, sim, é no início da vida que está tudo, Uhum. né? Uma das bases, assim, uma frase que me veio uma vez e que eu trago também como um eixo desse trabalho é no início da vida a matriz do todo, Uhum. né? Então, ali está a matriz, depois
tem o que vai acontecendo depois, mas um molde ali, Uhum. né? Uhum. E então essa atenção maior que a gente tem que dar para esse início da vida, né? Então, Uhum. tipo, nossa, Sim. vamos, né, começar uma família, ter filho. Qual é a sua dedicação, o que você espera, o que te move, Uhum. né, a ser mãe, a ser pai, Sim. Sim. que é completamente diferente de ter filho. Uhum. Sim. Exato. E, Então, essa consciência, né, uhum. acho que é importante que a gente vá adquirindo cada vez mais, né? E na tua experiência, assim, de trabalho com as mulheres, o que que tu vê, assim, que é a maior necessidade delas hoje? Ou o que que acaba sendo a tua atuação no sentido de ajudá-las, né? Uhum. Predominantemente, é claro que vai ter várias questões, né? Diversas, mas se fosse colocar um Sim. padrão, assim. Principal aqui, mais salta aos olhos. É, acho que principalmente poder respeitar a própria natureza. Uhum. A matriz É, feminina. como a gente funciona. Uhum. A gente não funciona da mesma forma que os homens. Exato. E só que a gente vive numa sociedade que tem um padrão linear de funcionamento. Uhum. Então a gente tem que ter uma produtividade linear. Então eu produzo de segunda a sexta, no mínimo de segunda a sexta, quando não é de segunda a segunda, né? Uhum. Igual. Então todos os dias do mês da mesma forma. A gente não funciona assim. Uhum. A gente pode produzir até mais, mas a gente tem um sistema de otimização diferente, Uhum. Uhum. né? Então, quando eu respeito, eu brinco que nós somos 4 em um mês, Uhum. né? Então, se a gente se respeita nesses 2 dias que eu preciso ficar mais quieta, e eu ficar mais quieta não significa que eu tô com problema, e também não tornar pejorativo, o que a gente chama de TPM, como se fosse, Sim. né, que as pessoas, até as próprias Uhum. Uhum. mulheres se julgam Se dessa julga. forma, né? Tá na cultura, né? É, né? Então, se depreciam nesse sentido, né? Eu brinco, TPM não é tensão, é só tempo para mim. Uhum. Só que se você não dá esse tempo para você, então, por exemplo, se você tá ali querendo fazer alguma coisa que você quer muito e alguém fica te chamando, ou tem uma demanda externa te chamando, você vai ficar calmo ou irritado? Uhum. Uhum. Irritado, né? Respondendo aquilo, né? Né? Então, meu corpo, tudo em mim tá me falando, fica quieta. Mas a minha cabeça tá me exigindo, tem um monte de gente me cobrando, e aí Uhum. você fica nessa guerra entre o tem e o quê e uma demanda Uhum. que chama com uma demanda que também te chama para fazer outra coisa. Uhum. E aí vem uma irritação. Só isso. Uhum. Nada mais do que isso. Uhum. Não é doença, não é problema, não tem que medicar, não é depressão, né? Então, você não funcionar dessa forma que todo mundo espera e você não está igual o tempo inteiro, é considerado hoje um problema, uma doença, motivo de tantas mulheres ficarem usando hormônio Uhum. contínuo, que Uhum. acaba com a gente, acaba com a libido, acaba com tudo, Uhum. né? Então, nossa, poder ser quem a gente é, Uhum. acho que é a busca da grande parte das mulheres que perceberam isso. Uhum. Uhum. As outras estão em sintoma. Sim. Então, a endometriose é um sintoma muito comum hoje em dia, Uhum. infertilidade, né? Que eu nem chamaria de infertilidade, né? Mas não tem espaço. Uhum. Uhum. A mulher hoje ela tem que ser CEO com 30 anos, referência, tem que estar linda, sem ruga, sem celulite, ser a melhor esposa, a melhor mãe, ter filho, tudo nessa fase, na mesma idade. Uhum. Não dá, não dá. Sim. Então, Uhum. E é interessante mesmo porque quando tu traz como um tempo, né? O TPM um tempo pra mim,
Se a gente tirar do tempo e botar um espaço para mim, que seria a mesma coisa, Isso. esse espaço que eu crio para mim é o mesmo espaço que eu abro para trazer uma vida. Exato. É o mesmo espaço que eu crio para poder me relacionar depois com essa vida que vai chegar, né? Então eu Exato. quero, na verdade, ter um filho antes de aprender a abrir espaço. E basicamente ter filho é abrir espaço no momento. Abre espaço no quadril, abre espaço na barriga, abre espaço na cama. Total. É abrir espaço para que eu possa ir além de mim. E a natureza faz isso. Só que a gente dá o nome de tempo. Mas no fundo ela está dizendo, ó, cria um espaço. Deixe um espaço para que a natureza possa fazer os movimentos que ela precisa, né? Mas como esse espaço não é dado, e se a gente fosse pensar a TPM como essa irritação, agora eu tô indo aqui, né? Mas é que Uhum. se tu for pensar esse espaço que não existe porque não tem tempo, se a gente encurta muito tempo e pensa nesse espaço contraído, isso é muito irritante. Se a gente pensa nesse espaço contraído, né? Então, no fundo, como não se dá um tempo, não se dá o espaço, essa contração contínua gera um nível de irritação muito grande. E é isso que a Exatamente. gente chamaria de TPM, no caso, né? Que a gente vai chamar, né? Sim. Exatamente. Então, É, E a é... gente faz um paralelo. Fala, pode falar. Não, pode seguir. A gente faz a gente, assim, né? A gente observa que existe uma ressonância entre o que a mulher experiencia na TPM, nessa fase que seria o período pré-menstrual, que é essa semana que antecede, né, a menstruação, que é muito parecido com o que ela experiencia no puerpério e no climatério depois, hum, próximo à menopausa. Então, o que ela não escuta, não se escuta nessa fase, que é justamente que a gente faz até uma analogia com as estações do ano, né? Com as fases da lua, que seria lua minguante, que é Lua quando minguante. minua, e com o outono, como estação do ano, que é a fase da poda, né? O que não te nutre mais e você precisa podar para, inclusive, abrir espaço. Então, as mesmas sensações que ela não entrou em contato, às vezes, na TPM, vem com força no puerpério. Então, as mulheres que se negam a abrir esse espaço, a ouvir o que o corpo está falando, e às vezes o corpo começa a gritar como sintoma, é o que também aparece de dificuldade, às vezes, no puerpério. Que é esse momento, principalmente na fase de esterogestação, que são os primeiros 3 meses do bebê. O bebê precisa muito do corpo da mãe ainda. Ele saiu de dentro, mas ele ainda precisa ficar colado, não só para receber alimento. A fisiologia, né, a natureza é tão perfeita que anatomicamente o estômago é muito pequeno, justamente porque é para mamar pouco, tem esvaziamento gástrico rápido, para ter que voltar para o peito rápido, porque ele precisa do pele a pele, do olho a olho. Então, é uma fase de uma doação muito grande que pode ser feito por outra pessoa. Se não for possível, até pode, mas não é o que a natureza realmente convida. precisa. É. Uhum. Convite é justamente para essa conexão, para conseguir fazer essa simbiose, para instaurar o vínculo, para o bebê aprender a se entregar, tomar. E a mãe conseguir se permitir trazer esse fluxo de amor que vem através do leite, mas é um Uhum. rio de Uhum. amor, né? Que atravessa. Sim. Para depois, lá pelos 2 anos, isso começar a soltar, né? Aí não precisa mais de tanto. Aí você tem que dar cada vez menos. E aí ser suficientemente boa é dar menos. E aí você vai soltar cada vez mais. Só que Uhum. acontece às vezes é o oposto. Eu não suporto a proximidade e depois eu quero. Uhum.
Só que depois é para soltar. Sim. É incrível como todo esse movimento, né, que tu contribui com a tua ajuda, é as mulheres voltarem novamente pro seu feminino, né? Que é o Isso. espaço e que é o tempo, né? É. De retomar toda essa consciência de se permitir ser passiva, se deixar entrar na onda, no fluxo, sem ser ativa em todos os momentos, sem estar contraída, comprimida, Uhum. que é um... E a gente pode ter essa parte também aflorada em outros Sim, momentos da vida, sim. né? Mas esse não dá, Uhum, né? Então, a natureza da mulher, tipo, naturalmente, fisiologicamente, a mulher regride até psiquicamente para Uhum. conseguir ficar ali, né? Tem toda uma sabedoria Uhum. integral nisso tudo, né? uhum, Uhum. E eu brinco que acontece uma dobra no tempo. Uhum. Então a gente une tempo e espaço nesse momento. Por isso é tão difícil também para a mulher, porque ela regride para o próprio nascimento. Então tem horas que ela olha, ela não sabe se é ela bebê, o bebê dela, e uhum, não tem tempo e espaço nesse momento. sim. Então é complexo, Uhum, é bem complexo, assim. E ao mesmo tempo é muito divino, né? Porque é sim. uma conexão de muita cura, um momento de cura transgeracionais que acontecem ali, né? Sim. Sim. E é interessante porque, de fato, se a gente pegar isso que tu falou, eu não sabia, né? Com essa precisão do quanto o nosso organismo, ele mostra mesmo uma metáfora daquilo que seria o ótimo de otimização ser, né? Come pouco, faz digestão rápido, porque isso mantém o vínculo de uma maneira mais perpétua, né? E claro que não precisa ser mulher, porque no fundo, essa é uma metáfora da relação que o neném precisa. Isso. Mas como aquela mulher carregou aquele neném, ela supostamente tem mais Também espaço precisa. emocional para suportar esse vínculo tão profundo que ele precisa. Isso. Então a pergunta é: pode ser outra pessoa? Pode. Essa pessoa tem estrutura durante um tempo para ter essa abertura, para sustentar esse vínculo e essa doação constante que essa criança precisa. Então, Uhum, pode ser outra pessoa, é claro, mas a metáfora a imagem do estômago assim, do processo digestório, que perpetua a necessidade, simboliza, retrata ou explicita o que a criança necessita, possivelmente a mulher é a pessoa, pelo próprio fato dela ter aberto tanto espaço na vida, nas relações, no corpo, ela é essa pessoa que vai suportar, inclusive, esse nível de proximidade, esse nível de vínculo e esse nível de doação, porque a criança, ela quer, 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 quer. E esse lugar que dá vai para é para muito além dela. E por isso é muito difícil para um outro fazer isso. Totalmente. uhum. É muito difícil. Além de ter todas as questões ligadas à própria natureza, né? Aquele filho é dela, né? Tem todo aquele Sim, campo de sim. ressonância muito mais, vamos dizer assim, sincrônico, né? Sincrônico. DNA, toda a questão ancestral, Uhum. né? Sim. E eu ouço de muitas mulheres assim, nossa, mas é muito pesado, mas não é. Sim, o homem, né, o pai dessa criança, óbvio que vai ajudar, né, que vai estar junto, que vai fazer. Só que tem algo que ali daquele momento que é só você, né? Então, isso é até motivo de alguns homens ficarem ciumados, né? Do tipo, eu não vou ter esse lugar. Você vai ter vários outros, mas Sim. esse lugar é a mãe, Uhum. né? E por isso eu também chamo esse trabalho de mulher fonte de amor e nutrição, né? Porque o nosso corpo, ele fisiologicamente, ele é feito para nutrir. Claro que outras pessoas podem alimentar e ajudar e contribuir com isso. Mas a mulher vai nutrir dentro do seu útero, tem uma glândula mamária que produz leite, né? Então,
a gente tem um corpo capaz de nutrir, Uhum. né? Então, o ótimo da recomendação de alimentação de um bebê é que da concepção até o 6º mês de vida, ele vai se nutrir exclusivamente do corpo da mãe. Uhum. É o corpo da mulher que vai nutrir, né? Que vai Então, seguir primeiro nutrindo, né? saúde, exato, Que no fundo é seguir nutrindo, né? seguir nutrindo. Uhum. E aí ele vem, então assim, é essa simbiose total. O bebê nem sabe quem é ele. Tanto é que o bebê se chama de Onenê, né? Ele vai Uhum. falar eu lá pelos 2, 3 2, 3 anos, anos, sim. né? Então ele se vê no espelho, ele se chama de Onenê, Uhum. porque ele é a mãe. Sim. Então, aí ele vai fazendo esse processo de separação Separação. gradativa, né? Então a gente vem da unidade, vai para dualidade, multiplicidade, retorna para a unidade, né? Sim, Então a gente vive isso ao nascer, a forma que a gente acessa também nossa origem, né? Pela forma que a gente nasce. sim. E aí eu já atendi algumas mães que não puderam dar de mamar, né? E acho que isso é tão forte também na natureza. E claro que tem alguns conflitos aí por detrás, mas também vem um lugar de profunda dor e impotência de não poder, porque tamanha força da natureza de nutrir dessa forma, de se expressar dessa forma, né? E de alguma maneira muitas mães lidam que se eu não posso amamentar, essas que desejam muito e seguem esse movimento, que conseguiram abrir um espaço na vida, sentem uma dor Uhum. de que é como se não estivessem de fato dando amor. Tamanha Isso. é a materialização do leite como expressão desse amor, né? E aí entra no outro conflito, que daí fica muito difícil estar com o bebê, porque olhar para ele e não dar de mamar é como se fosse a materialização do desamor. E aí entra numa culpa profunda, né? Se o leite é a manifestação do amor, não poder amamentar meu filho é como se eu tô materialmente deixando claro esse lugar de desamor, né? E aí entra uma dor profunda, né, claro? Mas tô trazendo o quanto que isso é tão forte que tem os seus efeitos também muito intensos quando isso não é possível, né? Uhum. Uhum. Tanto é que o agosto dourado, que é o mês que a gente fala sobre amamentação, tem mulheres que não entram no Instagram, não entram em Facebook, elas se sentem ofendidas. É Uhum, como se a gente nem pudesse falar disso, porque é como se a gente estivesse ofendendo ou dizendo que uhum, elas são menos mães. E uhum, não, muito pelo contrário, né? uhum, E o que eu fui aprendendo, né? Trabalhei anos em maternidade, sou tutora do Método Canguru, então trabalhei com UTI neonatal, com prematuros, né? uhum, E, e juntando, né? Integrando, na verdade, com a constelação, o que eu percebi é esse movimento interrompido. Né? Porque se é um fluxo de amor, o que interrompe o fluxo? Na constelação, a gente usa uma expressão que é o movimento interrompido, que é o trauma de separação, principalmente da mãe. uhum, Então, mulheres que viveram essa separação de uma forma abrupta e de uma forma traumática, que gerou um movimento interrompido em direção à mãe, uhum, elas podem ter dificuldade em amamentar. Não é uma regra, mas a Uhum. maioria que eu vi, isso uhum, aconteceu na história delas, né? Então, além de ter dificuldade, elas têm uma dificuldade, inclusive, de sustentar o bebê muito perto. uhum, Porque quando elas estão com o bebê muito próximo delas, elas acessam a memória dessa união de novo, e aí automaticamente vem o medo da separação. Uhum. Então, o corpo repele. uhum, Mesmo que tenha o desejo e a vontade, uhum, quando eu olho, que eu sempre pedia para elas colocarem o bebê no colo para eu ver mamar, uhum, uhum, né? E aí, quando eu vi as mães que estavam com dificuldade, quando elas punham o bebê no colo, o corpo é todo contraído aqui, o ombro vai na orelha, então assim, o peito vai para frente, não tem onde o bebê encaixar, né? O cortisol lá em cima, uhum, ocitocina, obviamente, lá embaixo, uhum, né? Porque se eu tô tensa, se eu tô numa postura de ataque,
né, eu tô no meu sistema nervoso autônomo, eu tô, né, com o simpático ativado, né? Uhum. Então, automaticamente, eu tenho uma a ocitocina, que é um hormônio do amor, que é um hormônio de prazer, que é o hormônio que promove a ejeção do leite, ela tá lá embaixo. Uhum. Então, a gente brinca que essa mãe tem que estar Uhum. ocitocinada, né? E não cheia de cortisol, Uhum. né? Sim. Então a gente vai ajudando nisso, mas ela Uhum. tá numa postura de ataque, então ela tá numa resposta Sim, ao trauma. exato. Mesmo que ela não tenha consciência de que trauma é esse, de que medo é esse. E ele é ativado pela proximidade com o bebê, por incrível que pareça, Uhum. né? Então, às vezes, a gente não consegue mesmo, dependendo do tamanho do trauma, ajudar naquele momento. Às vezes, essa mãe já chega sem conseguir. E aí, o que eu fui vendo também é que tem uma lealdade às mulheres que não amamentaram, Uhum. inconsciente. Por mais que Uhum. eu fale que eu quero fazer diferente da minha mãe, Sim. também na linguagem da constelação, é o que a gente chama de má consciência. Uhum. Fazer diferente do que esperam de mim, né, é uma transgressão, Uhum. gera culpa. Tem que buscar quebrar, né, o padrão rígido aí. Então, eu imagino que Exato. o teu trabalho com as mulheres acaba sendo muito, vamos olhar para tua mãe, né, para tua relação como filha, como menina, Sim, né? Vamos começar do começo. sim, sim. Tanto é que a maior parte das mães no puerpério, a falta que elas sentem, que muitas vezes elas cobram do companheiro, é de mãe. Sim. Uhum. O homem não consegue dar o que realmente elas precisam nesse momento. Quando eles conseguem se ajudar nesse momento, né, eles conseguem se apoiar de um lugar Sim. adulto, conseguem se ajudar, e isso já supre um pouco, até para ter o espaço para conseguir entrar em contato com essa falta que é materna, né? Uhum. Uhum. Mas quando começam muitas exigências, principalmente na relação, é, é uma falta muito mais materna do que do companheiro em si. Sim. E tu estava falando da proximidade, né, Rê? Porque isso também é interessante, né? Porque muitos dos nossos traumas não têm memória explícita, não tem imagem, É, mas tem memória implícita, que é sensação, e que é muito ativada pelos sentidos, seja o ouvido, o cheiro ou a pele, né? Que tá aí. Então, nesse toque, né, que a mulher tá ali vulnerável, esse toque, ele aciona a memória, muitas memórias implícitas e necessariamente eu vou me proteger dessa dor, me fechando. E se eu exato, me fecho, eu tô precisando do oposto, que é me abrir para dar. Então, é um momento exato. muito sensível mesmo, porque eu tô extremamente vulnerável, então com as minhas defesas estão baixas, só que eu tô com aquele estímulo no trauma muito agudo, que é a pele. Que é a pele, a intimidade. E são nesses lugares que a nossa dor é muito maior, né? Na intimidade. Nesse momento também que eu era criança, por exemplo, né? Nesse momento que eu também era muito pequeno, por exemplo, e não tinha o sistema nervoso maduro, e que ali, quando é acionado, é algo muito perigoso mesmo, né? Então imagino que esse momento realmente é um momento muito delicado. Uhum. E aí, somando a isso, eu tô pensando aqui que é uma dinâmica, porque tu falou essa, e eu lembrei de uma outra dinâmica, que é muito comum, que às vezes a mãe tirou ou perdeu, e depois engravidou de novo, né? Então teve o aborto espontâneo causado, enfim. E que aí a dor do aborto que não foi vivido aqui, quando ela gesta esse filho e ele nasce, ela entra em contato com essa dor do aborto anterior. E ao entrar em contato, ela de novo se protege. E aí se desconecta desse que agora tá. Então é muito comum também esses lutos que não são vividos completamente, eles serem reativados para terminarem de ser vividos, e por não serem vividos, gera a desconexão dela, e nessa desconexão de si, eu me desconecto do filho, né? E perpetuo isso, sem me dar conta que isso está acontecendo, né? Já acabei vendo várias Uhum. dessas dinâmicas em grupo, né? E que depois teve transformações que tinham manifestações nos filhos, tanto para amamentar dificuldades, quanto dificuldade para dormir, por exemplo, ou demandas com as crianças desse que nasceu
pós-aborto, né? Então, são dinâmicas. Não sei se tu também já pegou bastante, mas eu já vi isso acontecer. Sim. Sim. Nas constelações que eu fiz, até era muito nítido, assim, que a disponibilidade da mãe não estava para o bebê vivo, Uhum, para o filho vivo, uhum, né? E isso Uhum. é algo muito sério que a gente precisa conversar, né? Porque, principalmente abortos espontâneos que são muito precoces, ou aqueles que foram provocados por ter muito tabu, muito medo, muita culpa, uhum, são velados, né? Você não entra em contato. uhum. Então as pessoas não falam e ainda, infelizmente, ainda é comum falar assim, não, calma, você vai ter outro, Isso, tu vai né? ver. Uhum. O próximo, depois você vai ter outro, nem pensa nisso, né? E como não? Um aborto já era um terremoto na alma da mulher. Uhum, E é um luto que precisa ser vivido. uhum, Então, uma parte dela fica presa mesmo Uhum. quando esse luto não é vivido. Então, e aí o que eu fui vendo nas constelações que eu fazia com as mulheres uhum, era como se não olhar fosse um jeito de ficar ainda com esse bebê. uhum, Porque quando eu olho e reconheço, eu tenho que soltar. uhum, Luta é despedida, eu tenho que deixar ir. uhum, Então a disponibilidade dela estava nesse bebê. Então ela não via o outro. Uhum. E aí o que que esse outro faz? Chama Por atenção. amor. É, ele precisa chamar essa mãe. Ele precisa chamar a alma dessa mãe. Porque o bebê não sobrevive sem um adulto. uhum. Senão ele sente realmente medo de morrer, Claro. né? E aí, como ele chama? Ele começa a dar demanda. Então ele chora, aí ele vê Uhum, que não adianta chorar, não adianta chamar, ele começa a ficar doente. uhum. É um jeito de você ocupar essa mãe. Então ela tem que cuidar de você. De trazer pra Aí você vida, né? chama para vir para a vida, né? Então ele chama, a criança sabe rapidamente que a alma da mãe não está ali. Uhum, Porque a criança precisa do olho a olho, né? Então, se ela olha para você e o teu olho é vidrado, porque você não está presente ali, ela rapidamente vê que você não está ali. Só que ela não é consciente isso. É instintivo, né? uhum, E aí ela só reage dessa forma para te chamar. uhum. E bebê que não dorme, ele já está antes eu do que você, né? Eu no seu lugar. Que é uma Ele outra está em dinâmica, vigília. né? Sim. Uhum. É, o bebê está em vigília. É nítido. Os bebês ficam em vigília pelos pais. Aí ele fala assim, não, mas é o bebê que está precisando de mim. Não, seu bebê acha que você está precisando dele. E que essa é uma dinâmica que é muito boa que o Hellinger que trouxe isso, né? Eu acho que ele, com a capacidade dele de ler, né? E descrever o que via, porque é muito duro tu pensar que o teu filho tá se sacrificando. Então essa informação não entra bem. Porque como já tem muitas outras culpas, isso é como se chega mais uma pressão. Porque é difícil se dar conta de que para ele a tua presença viva é a coisa mais importante. Então, se para te estar Uhum. vivo ele precisa ir no teu lugar, essa é a questão. Mas é difícil. Nessas outras culpas, eu vou até trazer isso como falsas culpas, faz com que a gente não possa ver uma culpa essencial, que é essa, que é de que ele está indo no meu lugar. Então, Sim, eu preciso decidir ficar. isso. Então, por isso que também traz muitas repercussões uma fala dessa, né? Pode ser muito mal compreendida e criar muita reatividade. Dizer, como assim, meu filho? Porque sim, esse é um movimento da alma dele. Não é ainda de um ego estruturado, né? Exato. Mas é de uma decisão que É, manifesta os efeitos. E pelo efeito dá para perceber qual foi a decisão. exatamente. Então é verdade. Quando os pais eles têm essa primeira reação, uma pergunta que eu falo, o que você pensava pelos seus pais? Quando você via seus pais doentes, quando você via seus pais tristes,
que você sentia? Você sentiu vontade de pegar a dor dele e colocar dentro de você? Quantas vezes? Uhum. Nossa, sempre. Uhum. Seu filho também. Uhum. Uhum. Sim. E a gente faz isso, quando a gente traz, né? E não é por mal. Eu lembro uma cena, eu tive um caso muito caricato disso que aconteceu. Eu atendi uma criança de 2 anos que não comia. Um nível de dificuldade alimentar muito importante, que não estava comendo praticamente nenhum alimento. E aí vieram os pais e a criança, e os pais estavam muito deprimidos. Não eram nem deprimidos, era nitidamente um lugar de uma depressão, assim, a postura era um ombro baixo, o olho para baixo, sem energia mesmo, assim, sabe? E a criança, assim, ó, e a criança praticamente não comia, com 2 anos. Eu só vi essa imagem, e eles vieram me procurar como nutricionista, sabendo que eu tenho esse olhar, mas para ser nutricionista da criança, né? E eu falando com os pais, de repente eu vi essa dinâmica, eu falei, olhei para a criança e falei assim: quem é maior? Aí ele olhou para mim, eu falei, quem é maior em casa? Você ou o papai e a mamãe? Ele olhou para mim, olhou dentro do meu olho e falou, eu, 2 anos. Eu falei, vou te mostrar uma coisa. Papai e mamãe, fiquem em pé. E os pais me olhando, não entendendo nada, né? O que que ela tá fazendo? Fiquem em pé. Aí ele ficou, eu falei, fique em pé você também. Eu falei, quem é maior? Ele olhou no meu olho bravo e falou assim, eu, tia. Uhum. Tipo, eu, pelo amor de Deus, eu preciso ser maior, eu preciso salvar eles. Eu só parei ali, aí conversei outras coisas, mudei um pouco. Depois conversei com os pais para ver se eles tinham entendido o que aconteceu. Sim. Eles entenderam, mas para eles ainda foi muito difícil mas a mãe conseguiu entender assim. Um ano depois, ela volta, ela falou: Renata, eu entendi nitidamente agora. Eu falei: por quê? O que aconteceu? Eu estava na cozinha e ele não estava me achando e de repente ele chegou atrás da minha perna e falou: ah, ainda bem, mamãe, eu te achei, você tá viva, você tá viva, você tá viva. Nisso ele já tinha 3 anos. Mas ele via, mesmo sem saber, que essa mãe nem queria estar ali. Isso é muito difícil e a gente precisa sempre ponderar para que Uhum. não tenham má interpretações ou julgamentos ou medos e as culpas se acionem realmente. Uhum. Só que esse foi um caso muito caricato, né? Uhum. Sim. Em que essas dinâmicas acontecem e é amor, tudo é amor. Uhum. Se a gente só lembrar que é só amor, que é o Uhum. amor dessa criança, Uhum. não que seja culpa dos pais. Uhum. Ninguém tem culpa, né? A Uhum. gente passa por problemas e dificuldades e a disponibilidade diminui mesmo. Mas quando eu compreendo e assumo essa responsabilidade, eu só volto para mim Uhum. e Uhum. a criança acalma e ela Restabelece, responde muito é, rápido. estabelece a dinâmica saudável, cada um do seu lugar. Exato. Porque também o simples fato de eu poder reconhecer que eu tenho esse movimento de estar me afastando da vida mesmo de alguma forma, o simples fato de eu pôr a consciência, aonde eu ponho a consciência, né, já existe uma outra qualidade de presença. E onde Exato. existe outra qualidade de Uhum. presença, também já tem muito mais segurança. Exato. Então, por vezes, eu não precisaria fazer um grande movimento explícito, assim, né? Mas de pôr a consciência nessa realidade que está se manifestando através dessa dinâmica. Isso já contribui muito porque essa presença, ela fica muito mais disponível.
pela consciência Uhum. que ali foi botada, né? Então, Exato. mas é difícil, eu vejo pelas demandas o quanto é difícil uma fala como essa poder chegar nesse lugar, nessas concepções equivocadas que a gente vai criando de pequeno, que algo tem errado, eu sou mal, eu não sou suficiente, eu sou ruim. Então é muito difícil isso chegar tal qual é, sem passar pelo filtro dessas conclusões e significados que eu fui me dando ao longo da vida e perpetuando. Numa situação como essa, eu não me beneficio do presente que essa dinâmica está revelando. Eu entro nesse lugar, né? Então isso é algo que... Por isso que também é um momento de muito crescimento, né? Se for pego como oportunidade, porque isso tudo fica muito à flor da pele, né? Fica muito vivo e muito É. explícito, né? E Uhum. Imagino que tenha pais realmente que demorem, né, para querer mexer nisso às vezes, né? Se assustam, recuam, se afastam, até que um dia ela entenda que, ó, não, temos que seguir nisso, né? Uhum. Acho que cada um do seu tempo, mas realmente é de um grande impacto, né? E tá tudo certo, de certa forma, né? A vida como ela é. O amor regendo tudo, mesmo que de uma forma distorcida. distorcida, né? Mas é também mais distorcida, Uhum. indo na direção Não oposta, né? deixa de ser amor, né? Mas... É. É difícil, né? E é difícil. Não dá para a gente querer acelerar e tudo, mas eu brinco que as crianças são representantes das constelações diárias dos pais. Uhum. É como se Uhum. você fizesse o tempo todo. A criança, Reflete, né? ela, ela capta muito do campo, né? Do inconsciente. Ela é muito sensível ao que está acontecendo. E às vezes o que a gente não vê, a criança responde rapidamente. Se a gente consegue ter essa percepção e falar, obrigado pelo presente, Uhum. né? Só pega o presente, mas aí, lógico, é fácil cair na culpa, né? Mas tá tudo certo, né? Tudo é perfeito do jeito que é. Uhum. Não, essa fala não é de jeito nenhum para culpar pais Sim, e mães. moralizar, né? Sim. Exato. Mas é muito bom quando os pais, nós, enfim, podemos se abrir para isso e ver como uma dinâmica, né? Isso é um presente mesmo. Acho que quando você se dá conta disso, né? É, é, é um presente de fato, né? É uma forma de se nutrir. É uma forma. Se eu me dou conta de que eu pego essa experiência como uma nutrição, e Isso. se eu me nutro bem, o que gera é crescimento, energia. Uhum. Então, se eu não E reagir, criança. É. se eu não reagir a isso através de uma alergia, que tento me afastar, se eu pego isso e me alimento de uma dinâmica como essa para poder ter energia e crescer, é uma nutrição, de fato. E a criança responde tão rápido. É impressionante. A gente ajusta ali, percebeu que a dinâmica, você saiu daquele lugar, a criança, ela para de manifestar a questão. É algo muito rápido. Ela responde rápido, Uhum. né? E não é, de novo, assim, né? Outra fala difícil. Ah, então tudo é culpa nossa. Não, é só uma dinâmica. Eu brinco que é ajustar o dial, sabe? Você vai lá, pôs a música, tá pegando a música super bem, né? Voltando para o tempo antigo, assumindo minha idade, mas tudo bem, aqueles dials antigos de rádio, né? Uhum. Então você pôs a música, tá ali sintonizado, tá ouvindo. Você começa a andar na estrada, começa a chiar, Uhum. sai da sintonia natural. O que que você faz? Ah, então, não, mas você já conheceu a música sem o chiado? Vai lá e ajusta a estação. Só Uhum. dá uma ajustadinha no dial, Uhum. sabe? Eu- Pronto, Uhum. sim, vai ajustando. E é um eterno ajuste. A gente não vai chegar no lugar e iluminei, né? Sim, sim. Pronto, não tem mais problema. Não acontece. sim. Com certeza. E tem mais alguma dinâmica? Porque a gente trouxe algumas aqui, né? Tu falou algumas. Mais alguma que te chama a atenção dessa questão da alimentação?
É porque eu tô pensando aqui, né? Porque eu tô pensando em várias dinâmicas de alimentação. Ah, E pergunta uma, que talvez seja até mais fácil, assim. sim, eu tô pensando porque eu posso ver pela maneira que eu me alimentava em casa, assim, com a flor, né? E Uhum. é interessante porque quando tu vê a criança também se relacionando com a comida, é... claro que as crianças têm as suas especificidades, mas também é uma maneira de se relacionar com o prazer, né? Também é uma maneira de ela se experimentar na vida mesmo, na maneira que ela come, sabe? O quanto que ela está aberta para experiência ou não, o quanto que ela se permite ser tocada pelo aquele alimento, né? Se Isso. sujar. Então eu tava olhando aqui para as imagens que vinha de lembrança da filha comendo, né? E o Aham. quanto também tem essa relação com a vida, com o prazer, com a experiência, com a Sim, entrega, né? Daí eu pensei em sim. dinâmicas em relação a isso. Como a gente ainda tem muito tabu com relação a prazer, né? Isso também fica tolhido. Uhum. Uhum, Só que comer é uma experiência sensorial orgástica uhum, para a criança, uhum, né? E literalmente, porque, por exemplo, o hormônio do expulsivo do parto, né? O hormônio da ingestão do leite é o mesmo hormônio do orgasmo, que é a ocitocina, Uhum. né? uhum, Que é esse hormônio do prazer. Então, a criança, para comer, ela precisa fazer uma integração sensorial uhum, de todos os sentidos. Então, o primeiro sentido que ela precisa dessensibilizar para conseguir comer é o tato, não é paladar. uhum, Por isso que a primeira coisa que ela faz quando ela começa a comer é pôr a mão. As pessoas, não, vai fazer sujeira. Não, criança nem sabe o que que é sujo, o que que é limpo. Isso é um mecanismo de defesa da criança, porque ela primeiro põe a mão, que é um tato mais grosseiro, para uhum, depois pôr na boca, que é um tato muito mais fino. uhum, E se ela tiver aflição de pôr na boca, de pôr na mão, ela não vai pôr na boca direto. Então ela Uhum. vai primeiro dessensibilizar o tato pela mão, então ela vai sentir isso. E ela vai uhum, sentindo, aí ela vê, ela sente a textura, aí ela vai pôr na boca, aí ela tem o paladar, tem o olfato, tem a visão antes ainda, aí tem o barulho dele na boca. Então precisa de uma integração de todos os sentidos. É uma Uhum. experiência sensorial comer, né? Então, uhum, comer e prazer é uma coisa só. Só que uhum. como a gente não se abre muitas vezes e também não tem isso para poder dar contenção para a criança viver isso, Sim. está preocupado com a sujeira, com o tempo, com a Uhum. quantidade, com com a desnutrição, não é nem com a nutrição, né? Com a falta, que Uhum, fica muitas vezes, não deixa a criança viver a experiência com espaço. Uhum. E, e aí fica com o prazer seduzido dos aditivos químicos, do vício, dos uhum, adictos, do açúcar, que é o que aguça a papila e vicia o paladar, né? uhum, Mas não é a experiência completa, Uhum. né? Mas comer é prazer. Aí quando a gente começa, por exemplo, ter os desvios desse prazer para vícios, que são prazeres que na verdade trazem outras consequências que são nocivas, né? uhum, A pergunta é onde está o seu prazer? Tipo, falar de nutrição é falar de prazer. uhum, Teu prazer está no pulsar de vida ou está no pulsar de morte? Uhum. Uhum. Onde é o prazer? E libido é pulsar de vida, né? Libido não é só tesão sexual. Libido é Genitália. tudo que põe a Sim. gente na vida, que põe a gente num pulsar de vida, né? Nessa Eros. vontade de viver mesmo, né? Uhum. Uhum. E Muito comer está bom. totalmente conectado com isso. Sim. E eu acabei de pensar numa coisa agora. Minha cabeça pensa, né, cara? Que foi. A minha também. Apesar de ter feito essa experiência até do BLW também de alguma maneira de ela ir integrando, né, que é uma possibilidade, eu nunca tinha visto essa relação com clareza, que tu acabou de falar. E é quando ela toca antes, ela de alguma maneira está se relacionando com a textura disso. E aqui ela tem muito mais controle, inclusive,
da distância disso para ela, da distância disso dela. E se essa dessensibilização não acontece, quando chega na boca, pode chegar demais já para ela. Então ela pode já ter que ter uma atitude muito responsiva, porque o gosto e a textura podem ser demais, porque não passaram tanto por essa preparação, quanto pelo tempo que ela precisa para ir se adaptando àquela textura. E se for demais, ela pode desenvolver uma defesa. E aí que é interessante, se ela envolve uma defesa, e toda defesa passa por diminuir a sensação que aquilo traz, eu posso compensar isso com uma necessidade exagerada de sensibilidade daí. Então, se por um lado eu paro de sentir, por outro eu vou ter que sentir demais. Isso. E aí daqui a pouco eu já não sinto mais um gosto que eu precisaria sentir pequeno, porque dessensibilizou muito, quer dizer, tirou a sensibilidade, e eu vou ter que sentir muito através de algum alimento que traz muita sensação. Sei lá, por exemplo, o açúcar, muito doce, né? Mas já como compensação. Por esse movimento, por esse tempo que não foi respeitado, dela ir aos pouquinhos reconhecendo e sentindo para que quando chegue na boca, não chegue demais. O que gera várias dinâmicas, né? Porque geralmente a gente acaba também se acostumando com essa inundação que vem de fora, né? Porque não teve esse tempo para ir se relacionando de uma maneira mais respeitosa, desenvolvendo um ritmo mais respeitoso, para que tu possa, de fato, ir se abrindo aos poucos para aquela experiência, para não fechar completamente para ela, né? Tô pensando agora várias dinâmicas existenciais que a gente tem a partir disso, por não respeitar Total. esse ritmo e experimentar aos poucos, né? A colher, isso é um lugar, né, que a gente tem que também falar com cuidado, né, para ninguém Pra não voltar a achar. comer com as mãos, né? Ah, não tá Assim, não é assim também, não tem problema, né? Sim, sim, Mas a sim. colher, se a gente não toma cuidado, ela é muito agressiva. Uhum. Porque pensa um pequenininho que não sabe falar, com dois grandões ou um grandão, não sei quantas pessoas grandes, assim, pensa a ótica da criança, Uhum. né? Eu tô numa cadeira, fechado, preso num cintinho, quase amarrado, Uhum. né? E aí vem uma colher com toda a velocidade. Não consigo nem comer, né? E é extremamente opressor, Sim. Uhum. né? Então eu estou forçando. Então a criança, ela só tem uma forma de se proteger disso. Regurgitando. Ou fechando, né? É, Sim. né? Então quando a gente começa a ver que a criança se fecha, a primeira pergunta que eu faço é como que está sendo oferecido? Qual a velocidade? Você Uhum. espera, porque você pode dar na colher, mas você põe na frente da boca da criança, espera ela vir ou ela puxa com a mão. E ela faz isso. Uhum. Uhum. Ela faz. Mas Uhum. a gente consegue esperar que ela faça? Quem dita o ritmo de qual o ritmo da colherada? Uhum. O meu tempo que eu tenho que voltar para o trabalho, eu tenho que comer em 10 minutos? E é uma realidade. A gente Sim. pode negar que isso é uma realidade no mundo Uhum. hoje, né? Mas a criança não consegue comer nessa velocidade. Ela está aprendendo a comer agora. Ela nem consegue mastigar, nem tem dentinho direito ainda. Sim. Não dá. Uhum. E aí, Então, e daí quando ela não, e aí quando ela não consegue se fechar completamente, ela vai se submetendo ou se adaptando ao ritmo do outro, né? Exato. E aí ela também vai sendo treinada nesse momento, desde a alimentação, a ter que se submeter ou se adaptar com o tempo do outro, à necessidade do outro, não a Exato. escutar o ritmo interno dela, né? Então olha como realmente com a comida realmente ela é um símbolo, a nossa relação com a comida é um símbolo mesmo com a relação com a vida mesmo, né? Muito louco observar isso de Total, frente assim. Com total. prazer, né? O que que eu faço com prazer? Aquilo que É. eu acho que vai gerar dor, na verdade, gera prazer. Aquilo que era para gerar prazer, que gera dor. Todas essas confusões de dinâmicas também vão estar vinculadas.
A gente consegue ver os 7 pecados capitais, mais medo e orgulho, tudo ali, ó, tipo, É. nos, nos primeiros, no início da alimentação complementar, né, na amamentação, e tudo se aflora, né? E aí, uma dinâmica, não sei como a gente está de tempo, depois vocês me Tamo, avisem. a Bem, gente tá, Estamos encerrando. já estamos encerrando, Já- mas estamos no Pode minuto final, concluir, mas pode pode concluir. seguir. tá. É, acontece muito assim também, por exemplo, não quero comer, né? Quando a Uhum. criança é pequena, assim, né? Independente da idade. Ah, mas eu fiz para você com todo amor. Ah, você não vai comer. Mas eu Sim. fiz com todo amor para você. Ah, eu vou ficar triste, hein? Ah, eu não tô com fome. Eu não quero comer isso. Mas eu não quero que você fique triste comigo, né? Então, por amor a você, eu como. Uhum. Por amor a você, eu não ouço o meu sistema de autorregulação de fome e saciedade. Por amor a você, eu falo não para mim e sim para você. Porque eu preciso ser amada por você. Uhum. Uhum. Então, eu já começo a fazer isso. Uhum. Então, tudo isso que a gente conversou até agora. Então, eu não, né, a relação com prazer, não Uhum. ouvir minha fome e saciedade, né? Por amor a você, então eu como. Qual alimento que vai ser oferecido? Então, geralmente esses cheio de açúcar, de aditivo, geralmente vem quando a criança começa a fazer os seus nãos, mas eu Uhum. não aceito o não dela e eu acho que é porque ela não gostou. Então Uhum. eu começo a colocar um monte de sabor naquilo, principalmente Uhum. açúcar. Uhum. E aí forço, aí seduzo o paladar, aí ela começa a ceder a isso, Uhum. né? Ou na ausência de um dos pais, ou na Uhum. ausência do mamá, ou na ausência de... Eu presenteio com aquilo e vou dando aquilo. Então, quando eu sinto a sua falta, eu busco isso, Uhum. Uhum. né? Sim. E assim vão se formando os nossos... A gente vai adquirindo os recursos e assim vai se formando o comportamento alimentar. Uhum. E aí muitas pessoas falam para mim, Renata, mas por que você fala tanto de criança? O problema maior é obesidade de adulto. Eu falo, tá, mas isso começou na primeira infância. Uhum. Uhum. Quando eu vou tratar qualquer pessoa adulta, eu vou ter que falar da relação dele com o prazer, as memórias dele sobre alimentação. Quem esse alimento que você tem compulsão te lembra? Ele te vincula a quem, Uhum. né? A gente vai para a primeira infância. Uhum. Uhum. Então, eu falo assim, para a gente começar já Uhum. na matriz do todo, né? Sim. Não que não vão ter Uhum. falhas, a gente não tem como chegar nesse nível de controle, de também usar a informação para querer controlar o futuro, que a gente não vai conseguir. Mas Uhum. para a gente ter só um pouco mais de consciência sobre como a alimentação influencia na Sim. forma como a gente se relaciona com a vida. Sim. Legal. Total. E agora tu falou, eu pensei, né, também da pessoa chegando no teu consultório, né, e ela, quando tu come, quando tu fica saciada disso, tu não precisa sentir falta de quem, né? Ou de realmente do que, né? Quando tu te preenche completamente disso. Então, são muitas coisas. Tô bem feliz porque eu tô me dando conta de várias coisas em relação à comida e muitas dinâmicas mesmo, né? Que vão pra vida adulta. Muito bom. Por mais que a alimentação é uma coisa que sim faz parte da vida no sentido de olhar para ela de vários aspectos, é, me caíram várias fichas, na verdade, agora. Muito bom. Fiquei aqui mais ouvindo e aprendendo, porque achei um ponto de vista muito interessante mesmo. Essa integração, né, com a sistêmica, né, da constelação, com a nutrição e tudo que representa nessa dinâmica. Que realmente é um processo muito iniciático, né, muito primal, na verdade, muito, Sim. né, engloba tudo ao mesmo tempo, né? Sai da unidade, separa e volta para a unidade. É muito um recurso, um sentido muito primitivo e muito completo nele mesmo, né? Com muitas facetas e influências.
Muito bom. Foi um prazer aí te ter conosco neste podcast. Sim. E acho que poderemos fazer novos papos aí, quem sabe. Acho que tem muita coisa ainda pra Vamos, gente explorar. Sim. sim. Quem sabe mais pra frente aí a gente combina novamente. Muito bom Ah, vai ser mesmo. uma honra. Muito bom, Rê. Muito bom. Tem até. Depois a gente fala em off, tem várias. Eu tive várias ideias de. Até disso, da questão da alimentação para as crianças mesmo. Tive várias ideias aqui na minha. Que pularam aqui. Mas nos falamos em outro momento. Com certeza. E vamos Hum, somar, né? Porque quando a gente pensa junto, a gente consegue, né, chegar em lugares mais longe, assim. Quero te uhum, ouvir, sim. Eu quero agradecer muito pela oportunidade. Foi uma uhum. delícia. Muito obrigada mesmo. Sim. Foi Maravilhoso. muito nutridor. Obrigado também. Beijo, Rê. Um grande abraço. Beijão. Beijo, querida. Beijão enorme. Tchau, tchau, querida. Tchau.